Um grande abraço a todos que já estão aí conectados com a gente, aí no YouTube, no canal da Igreja Central, da Igreja do Benfica, e no meu canal Fé e Fideísmo. Então, sejam muito bem-vindos. Tivemos um probleminha ali com o canal da Central, não vai ser possível transmitir lá para o canal da Central. Um abraço muito carinhoso a todos, então, que estão conectados, tanto lá no canal da Igreja Adventista do Benfica, quanto aí no canal Fé ou Fideísmo. E depois, posteriormente, vai ser postado no canal da Igreja Central. Então, um abraço para aqueles que estiverem assistindo aí depois por esse canal, tá? Nós temos aqui a presença de um grande amigo, um pastor muito querido, e vai estar compartilhando o pão com a gente nesta noite muito especial. E quero aproveitar nesses primeiros minutos para a gente fazer uma oração, e vou convidar aqui algumas pessoas para orar com a gente, aqui pelo Zoom, aqueles que estão aqui no Zoom assistindo com a gente, tá bem? Então, eu vou pedir para o Cláudio. Cláudio, você vai fazer uma oração, e a Giane, você está por aí? Giane? Alô, Giane? Acho que ela não conseguiu conectar o áudio dela. Então, eu vou escolher uma outra mulher. Gisele, você está por aí? Tô sim, tô na Ótimo, escuta. tá bom. Então, o Cláudio vai fazer essa oração para a gente, vai começar orando, e você vai, então, fazer a segunda oração, tá, Gisele? A gente vai entrar direto na oração justamente por conta do tempo, tá bem? Depois, no final, se sobrar um tempinho, a gente abre um espaço aí para uma pergunta, alguma coisa. Vamos, então, nesse momento, orar? Cláudio. Querido e eterno Deus, obrigado, Senhor, por tudo que tem feito por nós. Senhor, nós somos muito gratos pelas tuas bênçãos, pelo teu carinho, pelo teu amor. E principalmente porque tem cuidado de todos, embora que tenha acontecido muitas coisas que não estamos acostumados. Mas temos a certeza, Senhor, que o Senhor é o nosso Deus, continua no controle. E principalmente, mantém em pé grandes amigos como o pastor. E que o Senhor esteja agora com ele, com todos e com todos aqui que vão chegar a essa mensagem, que possa entrar profundamente nos seus corações, no meu coração, no coração da minha família, dos meus amigos. É o que pedimos por Jesus. Amém. Querido Deus, obrigada, Senhor, por tudo que tem feito nas nossas vidas. Obrigado por nos proteger, Senhor, por nos livrar do mal, por cuidar do nosso coração, Senhor. Obrigada, Senhor, por cada vez que nós abrimos olhos, Senhor, podemos ver a tua beleza, Senhor, contemplar as tuas bênçãos, a tua linda misericórdia, Senhor, conosco. Senhor, obrigado mais uma vez, Senhor, por tudo que tem feito nas nossas vidas. Senhor, abençoe todos aqueles nossos colegas, amigos, Senhor, pessoas que não conhecemos, mas que estamos orando, que estão com Covid nesse momento, que estão doentes com outro tipo de doença, Senhor, que o Senhor possa curar, alcançar cada um deles. Sabemos que muitos de nós tivemos muitas perdas de amigos, de conhecidos, de pessoas que parentes. Senhor, que o Senhor venha consolar nossos corações, os corações dos nossos familiares, dos nossos amigos. Senhor, com a certeza, Senhor, que breve o Senhor virá, Pai, para nos buscar e estaremos num lugar maravilhoso aí contigo. Senhor, obrigada por tudo. É o que te pedimos, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. 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 Olha, você que está conectado aí em um desses canais, assistindo com a gente a programação desta noite, eu gostaria que você escrevesse aí no chat o seu pedido de oração. Se você não puder escrever, então você apenas deixa o seu nome, que a gente vai orar, interceder a seu favor, ou a favor de alguém que talvez você queira fazer algum pedido. Tá bem? Então coloque aí para a gente, e ao final eu vou estar lendo um ou outro pedido para a gente poder orar novamente. Pastor Josanã, ele é o nosso líder da área de mordomia cristã para a divisão sul-americana, já foi pastor aqui na nossa união, liderando também a mesma pasta.
e hoje ele está lá em Brasília, fazendo esse trabalho, abrangendo aí 8 países da América do Sul. Pastor Josanã é um pastor muito querido, muito amado, viu, pastor Josanã? Muito amado. Então, seja bem-vindo, viu? Você é muito querido aqui, especialmente aqui nesse grupo nosso aqui, tá? Deus te abençoe, é contigo a mensagem. Amém, amém. Muito obrigado, meu amigo pastor Gilberto, uma alegria poder mais uma vez estarmos juntos, transmitindo a palavra de Deus para amigos, como você disse. Eu sou pernambucano e trabalhei durante 17 anos no meu ministério na região Nordeste e, em alguns momentos, a minha função atendia também o estado do Ceará, e uma alegria poder estar com amigos que Deus me deu a oportunidade de conhecer no Rio Grande do Norte, no Ceará e tantos outros lugares aí no Nordeste. Uma alegria poder compartilhar a palavra de Deus. Muito obrigado, meu amigo Draulio, também pelo convite de compartilhar a palavra de Deus. Espero que você que está nos assistindo agora esteja em paz, que a presença de Deus possa aquecer o teu coração e te dar tranquilidade para enfrentar os momentos que estamos vivendo. Eu quero convidá-lo a abrir a Bíblia. Esse é o objetivo de hoje, estudarmos um texto bíblico e permitirmos que Deus fale alguma coisa ao nosso coração. E eu quero convidá-los a abrir a Bíblia no livro de Lucas, capítulo 24. Lucas, capítulo 24. E esse final de semana, o mundo cristão esteve relembrando a Páscoa, o sacrifício de Cristo, e hoje eu quero pregar um sermão que fala sobre a ressurreição de Cristo. Então, abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 24, nós vamos ler a partir do verso 13. Nós acabamos de orar, mas já que abrimos a Bíblia, eu te convido a mais uma vez fechar os olhos e falarmos com Deus. Vamos orar? Querido Eterno Pai, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade de estudarmos a Tua Palavra, de reencontrarmos amigos para compartilharmos o que o Senhor colocou em nosso coração e que vai transmitir através do Espírito Santo ao coração de outras pessoas. Santo Deus, nós estamos separados por telas, mas a Tua Palavra e o Teu Santo Espírito pode nos unir essa noite. É isso que nós pedimos, que o Teu Santo Espírito fale ao nosso coração, atenda às nossas necessidades e coloque ou retire do nosso coração o que for da Tua vontade. Fala conosco, Senhor, nós te pedimos isso, em nome de Jesus. Amém. Na sexta-feira, nós relembramos o sacrifício de Cristo, nós relembramos o dia em que Jesus morreu na cruz do Calvário de maneira cruel, de maneira injusta, morreu com muito sofrimento, morreu por uma causa. Mas se nós pararmos para pensar, Jesus não foi o primeiro homem que morreu por uma causa, que morreu de maneira cruel, que morreu de maneira injusta, que morreu de maneira dolorosa. Outras pessoas, inclusive centenas, milhares de mártires, morreram assim também. A pergunta é, o que faz a morte de Jesus ser mais do que a morte de um homem que foi injustiçado, de um homem que morreu de maneira cruel, de um homem que foi um mártir? O que faz a morte de Jesus ser mais do que isso? Sabe, a união entre a morte de Cristo na sexta e a ressurreição no domingo torna a morte de Cristo mais do que uma morte simbólica de um mártir, de um homem bom. A morte e a ressurreição de Cristo, elas provam de que ele era o Salvador, de que ele era o Deus homem que veio a essa terra. Então não foi simplesmente uma morte cruel, uma morte injusta, foi uma entrega, um sacrifício para a salvação, minha e sua. E a história de hoje que nós vamos ler fala sobre a ressurreição no domingo. Lucas capítulo 24, a partir do verso 13. Nós vamos ler vários versículos, mas se possível, abra sua Bíblia, leia, acompanhe na Bíblia. Naquele mesmo dia, sempre que você lê alguma coisa na Bíblia, você tem que fazer perguntas ao texto bíblico. Então, você não pode ler um texto dizendo naquele mesmo dia sem se perguntar qual dia. E se você ler os versículos anteriores, você vê que naquele mesmo dia era o dia da ressurreição. Então, naquele mesmo dia, quer dizer, no domingo da ressurreição, 2 dos seguidores de Jesus estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, que ficava distante de Jerusalém 60 estádios, mais ou menos 13 quilômetros. E iam conversando a respeito das coisas que haviam sucedido. Aconteceu que, enquanto conversavam,
e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então Jesus lhes perguntou: o que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu, dizendo: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências destes últimos dias? E lhes perguntou Jesus: quais? O que foi que aconteceu? E eles explicaram: o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte, o crucificaram. Verso 21. Ora, nós esperávamos que ele fosse aquele que havia de redimir Israel, mas depois de tudo isso, já é o terceiro dia desde que ele morreu. É verdade também que algumas mulheres que conosco estavam nos surpreenderam tendo ido de madrugada ao túmulo e, não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmavam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então Jesus lhes disse: ó nécios e tardos de coração, para crer em tudo que os profetas vos disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava nas Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde, e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e, tendo partido, lhes deu. Então, nesse momento, abriram-se os olhos e reconheceram que era Jesus, mas ele desapareceu da presença deles. E um disse ao outro: porventura não ardia o nosso coração quando ele pelo caminho nos falava e quando nos expunha as Escrituras? Essa é uma história que poderíamos passar uma semana estudando. É uma história que tem muita coisa abaixo da superfície, tem muita coisa a nos ensinar. Mas nós vamos extrair dessa história 5 ou 6 aplicações para a nossa vida. Vejam, depois da criação, quando Adão e Eva foram criados, o dia mais feliz que a humanidade teve foi o domingo da ressurreição. Depois da criação, quando Adão e Eva vieram à vida e iniciaram, ao final daquela sexta-feira, a guarda do sábado, esse domingo era o dia mais feliz, era o dia de maior regozijo. Jesus estava vivo. O plano de Satanás de manter Jesus Cristo morto, destruído, havia acabado, havia ido por terra. Em outras palavras, naquele momento, quando Jesus ressuscitou, Satanás perdeu completamente a esperança de vitória. Quando ele percebeu que não conseguiria manter o Filho de Deus, o Salvador, morto, quando Jesus Cristo ressuscitou e ele entendeu que dali por diante o pecado do homem estava pago, e que agora Jesus Cristo iria apresentar a oferta do seu sacrifício ao Pai no santuário celestial, como diz o livro de Hebreus, ele percebeu: o meu plano está destruído. Jesus Cristo é o vitorioso. Aquele era o dia mais feliz. Sabem? O universo inteiro queria encontrar com Jesus. Imagina. A melhor notícia que existia: o Salvador voltou à vida. O Salvador está vivo. O Salvador Jesus Cristo ressuscitou. Naquele dia, seria muito lógico se Jesus Cristo aproveitasse o domingo para ir bater na porta de Pilatos e dizer a Pilatos: olha, você fez o que fez comigo e eu estou vivo. Seria lógico se Jesus batesse na porta de Anás e Caifás, que orquestraram toda a traição, toda a crueldade, dissessem: olha, vocês disseram que eu era um qualquer um e eu não sou, eu estou vivo. Ou se ele batesse na porta de Herodes, que o humilhou tanto, ou até que ele fosse bater na porta do imperador romano, ou se naquele domingo ele tivesse ido logo se encontrar com os seus discípulos mais próximos, Pedro, Tiago e João. Mas sabe o que é que essa história diz? Que naquele dia, no dia da ressurreição,
quando o universo inteiro queria ver Jesus, queria ouvir Jesus, queria receber a notícia do próprio Jesus de que ele estava vivo, sabe o que Jesus faz? Jesus não vai se encontrar com o imperador romano, Jesus não vai se encontrar com Herodes, Jesus não vai se encontrar com Pilatos, nem com Anás e Caifás, nem com Pedro, Tiago e João. Jesus vai se encontrar com 2 discípulos desconhecidos, que tão desconhecidos que um deles nós nem sabemos o nome. A Bíblia menciona o nome de um, mas o outro nós nem sabemos quem era. Sabe por que essa história está na Bíblia? Sabe por que Jesus fez aquilo que fez? Porque Jesus queria pregar hoje, para mim e para você, através dessa palavra. Não existem discípulos desconhecidos para Jesus. Não existem discípulos desconhecidos para Jesus. Eu não faço ideia do teu nome. Eu sei que alguns estão acompanhando no canal do pastor Gilberto essa mensagem, outros estão acompanhando no canal da igreja Benfica, outros estão nos acompanhando aqui pelo Zoom, mas eu não sei o seu nome. Eu não sei da conta que você tem a pagar amanhã e não sabe como pagar. Eu não conheço a história da preocupação que você tem porque a empresa que você trabalha está prestes a fechar as portas e você não sabe o que fazer para conseguir um emprego. Eu não sei as dores que você carrega, o medo que você carrega, mas sabe por que essa história está na Bíblia? Para dizer que eu não conheço você, mas o Deus do universo que ressuscitou naquele domingo, ele conhece você. Porque para Deus não existem discípulos desconhecidos. Existiam muitas pessoas importantes naquele dia, como Nicodemos, como José de Arimateia, que estavam sofrendo porque Jesus estava triste, porque Jesus estava morto, imaginavam que Jesus estava morto. José de Arimateia, Nicodemos, Pedro, estavam angustiados, Tiago, porque imaginavam que Jesus estava morto. E Jesus poderia ter ido confortar essas pessoas importantes que aparecem na Bíblia, que tem um capítulo inteiro falando sobre elas. Mas Jesus para tudo para encontrar discípulos que nós nem sabemos o nome. Sabe por quê? Porque nós não sabemos o nome, mas Jesus sabia o nome, onde eles estavam e para onde eles iam. Então eu quero te dizer uma coisa hoje, em nome da autoridade bíblica. Jesus Cristo conhece você. Ele sabe por qual caminho você caminha sozinho. Ele sabe as lágrimas que você derrama e tenta esconder dos teus filhos para que eles não sintam. Ele sabe os problemas que você está enfrentando. E ele se aproximou daqueles 2 discípulos só para dizer uma coisa a você essa noite. Ele está próximo de você também, em meio à dor que só você está carregando. E acha que ninguém no universo percebe, mas ele percebe, porque para Deus não existem discípulos desconhecidos. Para Deus não existem lágrimas invisíveis, aquela lágrima que você encosta o travesseiro bem forte assim no rosto, para que o travesseiro enxugue antes dela cair, para que ninguém veja. Quando você coloca o travesseiro bem forte para ninguém ouvir teu soluço, Jesus Cristo ouve. Ele contou quantas lágrimas caíram do teu olho, porque para Deus não existem discípulos desconhecidos. Aqueles 2 discípulos estavam caminhando tristes. E Jesus se aproximou, porque hoje ele se aproxima de você e de mim, desconhecidos, só para dizer, você pode ser desconhecido para o pastor Josanã, você pode ser desconhecido para o teu patrão, pode ser desconhecido até para a tua família, mas eu estou do teu lado, eu conheço você, porque eu sempre me aproximo de discípulos que necessitam. E a história diz que quando Jesus se aproximou, porque ele sempre se aproxima, o verso 16 diz uma coisa impressionante. Jesus se aproximou, deixou tudo no universo, não procurou as pessoas financeiramente reconhecidas, biblicamente reconhecidas, procurou 2 desconhecidos, se aproximou deles, mas o verso 16 diz, porém, esse é um dos poréns mais duros da Bíblia, porém, apesar de Jesus, no dia da ressurreição, no dia mais feliz depois da criação, num dia de celebração, Jesus se aproximou deles, parou tudo, se aproximou deles, porém, os seus olhos estavam como que impedidos de o reconhecer. Deixa eu te dizer uma coisa. O maior problema daquele domingo não era a dor que eles estavam passando. O maior problema é que a dor muitas vezes nos impede de reconhecer Jesus Cristo caminhando ao nosso lado.
Então, o pior da dor não é a dor. O pior da dor é que a dor tem uma capacidade tremenda de não nos permitir enxergar Jesus Cristo caminhando ao nosso lado, enxugando as nossas lágrimas, se colocando ao nosso lado e dizendo: você não está sozinho. Porque geralmente, quando passamos por um momento de dor, sabe o que nós fazemos? Nós olhamos para o céu e perguntamos: cadê Deus? Por que Ele me abandonou? Será que Ele existe? Será que Ele me ama? Porque às vezes a dor é tão grande que, ao invés de olharmos para o problema e reclamarmos, quem sabe, do patrão, da situação econômica, do pecado, do inimigo, a dor tem a capacidade de nos fazer questionar Deus e não enxergá-lo ao nosso lado. E questionarmos se Ele nos ama. Imagina isso. Questionar se Ele se preocupa conosco. E nós, às vezes, culpamos, presta bem atenção nisso, no meio da dor, às vezes, nós culpamos a única pessoa que não vai embora quando todo mundo vai embora. Quando o emprego vai embora, quando a paixão vai embora, quando a alegria vai embora, quando o recurso financeiro vai embora, quando a beleza física vai embora, Jesus permanece. Jesus caminha ao nosso lado em meio à dor. E às vezes nós questionamos a única pessoa que permanece ao nosso lado. Então talvez essa noite você tenha que dizer: Santo Deus, estou enfrentando um momento de dor muito profundo. Um momento de perda, um momento de medo, de insegurança. E a dor está me fazendo questionar se o Senhor me ama, se o Senhor está do meu lado, se o Senhor se preocupa comigo. Por favor, Santo Deus, abre os meus olhos e me ajuda a entender que o Senhor permanece do meu lado quando todo mundo vai embora, quando ninguém me dá valor, quando ninguém me conhece, quando ninguém sabe onde eu estou chorando. Deus se coloca ao meu lado, caminha ao meu lado. E talvez, nesse momento a dor seja tão profunda que você não consiga enxergar, e como aqueles discípulos, esteja cego para a única pessoa que permanece ao teu lado. Talvez você já tenha ouvido essa história, eu ouvi essa história quando era criança ainda, uma história muito antiga, de um homem que teve uma visão, algumas versões diferentes da história, mas a versão que eu conheço diz que o homem ele teve uma visão e ele começou a assistir o filme da vida dele, todos os acontecimentos da vida dele. E ele estava vendo isso passando numa tela e ele percebeu que na areia da praia, onde ele estava assistindo essa visão, sempre que ele estava caminhando pela estrada da vida, quando ele olhava para a areia da praia, ele observava dois pares de pegada, as dele e as de Jesus. Então, à medida que ia passando a história dele na tela, ele ia vendo na areia da praia as pegadas dele e as pegadas de Jesus. E ele percebeu que quando ia passando a história dele, quando estava em momentos difíceis, terríveis, que ele olhava para o chão da praia, ele só enxergava um par de pegadas. Nos momentos bons, tinha dois pares de pegadas, o dele e o de Jesus. Nos momentos difíceis, só tinha um par de pegadas. E ele começou a ficar curioso. Por que todas as vezes que ele enfrentava um momento difícil, terrível, só havia um par de pegadas? E ele resolveu perguntar a Jesus. E disse: Jesus, eu não entendo. Nos momentos bons da minha vida, eu vejo dois pares de pegadas, os meus e os seus, e as suas pegadas. Mas nos momentos difíceis, eu só vejo um par de pegadas. E diz que calmamente Jesus olhou para ele e disse assim: é verdade, só tem um par de pegadas, mas são as minhas te carregando nos braços. Nos momentos difíceis da sua vida, você pode só enxergar um par de pegadas, mas tenha certeza que é de Jesus. Você pode não enxergar, você pode não acreditar, você pode duvidar, você pode questionar. Mas Jesus sempre se aproxima dos seus filhos quando estão sofrendo. Sabem por que o Draulio me convidou para pregar? Sabe por que o pastor Gilberto resolveu transmitir essa mensagem? Porque era Deus, através desses homens, querendo falar com você. E talvez eu esteja pregando para uma pessoa só. Talvez só uma pessoa precise ouvir isso. Mas talvez eu seja um instrumento de Deus para te dizer: você está caminhando com lágrimas, com dor, com perdas, com decepções, mas não sozinho. Você pode até dizer: eu estou aflito, eu estou com problemas, eu estou angustiado. O que você não pode dizer é: eu estou abandonado. Você não pode dizer isso. Há um Deus que está caminhando ao teu lado, mesmo que a dor te impeça de perceber. Ele é ao teu lado.
E a história continua apresentando uma coisa que para mim é uma das mais impressionantes da Bíblia. Jesus faz duas perguntas. A primeira pergunta que Jesus faz é a seguinte: o que é isso que vos preocupa? O que é que vocês estão conversando? Por que estão tão preocupados? E aí, quando eles explicam, eles dizem assim: olha, você é o único que está vindo do caminho de Jerusalém, não sabe o que aconteceu lá. Jerusalém parou esse final de semana. Mataram Jesus Cristo. E Jesus perguntou: mas o que foi que aconteceu em Jerusalém? Deixa eu te dizer uma coisa. Um dos estudos mais profundos da Bíblia, principalmente do Novo Testamento, é você estudar sobre as perguntas de Jesus. Há alguns cristãos que dizem assim, né? Tem até um adesivo que diz: Jesus é a resposta. Mas há um livro muito bom que diz assim, que o título do livro é Jesus é a pergunta. Porque se você estudar os evangelhos, você vai ver que Jesus fez 12 vezes mais perguntas do que deu respostas. Na verdade, de todas as perguntas que Jesus recebeu, ele só respondeu 3. Então, Jesus fez 12 vezes mais perguntas do que deu respostas no Novo Testamento, nos evangelhos. E deixa eu te dizer uma coisa sobre as perguntas de Jesus. Ele nunca pergunta porque não sabe a resposta. Nunca. Desde o Éden, quando Adão e Eva se esconderam e Deus perguntou: onde é que vocês estão? Não é que ele não sabia. É que a pergunta era para revelar uma coisa para a mente do homem. Então, quando Jesus olha para aqueles 2 discípulos e dizem assim: por que vocês estão tristes? Não é que ele não sabe. Quando Jesus perguntou o que foi que aconteceu em Jerusalém, claro que ele sabia, ele era o protagonista do que havia acontecido em Jerusalém. Mas quando Jesus pergunta, é porque ele diz assim: é incompatível o que aconteceu hoje com a tristeza no rosto de vocês. É incompatível. É incompatível a angústia, a dor e o desespero que vocês estão com o que realmente aconteceu hoje. Em outras palavras, entende bem. Eles só viam portas fechadas, eles só viam cruz, eles só viam destruição, eles só viam o fim do cristianismo. Mas Jesus Cristo via ressurreição, vida, paz, esperança e salvação. Porque no meio dos problemas, esse é um outro problema dos problemas, os problemas, eles nos tiram a capacidade de perder a perspectiva de Deus. Entende uma coisa? Para toda cruz da tua vida, há uma ressurreição de Deus. Para toda cruz da tua vida, há uma ressurreição de Deus. Então, você só vê portas fechadas, está angustiado, desesperado, aflito, não dorme. Essa noite, Jesus se aproxima de você e pergunta: por que você está triste? E você vai dizer: porque eu estou desesperado. Jesus vai dizer assim: mas você só está vendo desespero. Eu tenho solução. Você só vê porta fechada, eu vejo 200 janelas abertas. Você só vê cruz, eu vejo o túmulo vazio. Porque a perspectiva humana, amigos, a perspectiva humana, geralmente, ela sempre vê a destruição, o mal, a angústia, o fim. Mas nós precisamos ir a Deus. E precisamos fazer a pergunta que o salmista fez: por que te abates, ó minha alma? Por quê? Por que te angustias dentro de mim? Espera em Deus, que ainda o louvarei. Quando o salmista escreveu isso, amigos, não é que ele não tinha mais problemas, ele ainda tinha problemas. Mas ele estava questionando os questionamentos. Vou te explicar como é que funciona. Quando nós estamos com um problema, o inimigo, geralmente, ele nos faz questionar Deus. Deus não está do teu lado. Deus não te ama. Deus não está contigo. Não tem saída. É o fim. Então, ele nos faz duvidar da única certeza que devemos ter, que Deus está conosco. Sabe o que nós devemos fazer quando a dor chega, quando a angústia chega? Nós devemos duvidar da dúvida, duvidar das dúvidas e nos firmar nas certezas. É o que o salmista fez. Minha alma, converse com você mesmo. Por que te abates, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, porque ainda o louvarei. E você pode dizer assim: pastor, mas para eles era fácil se alegrar naquele dia. Jesus estava vivo, estava ali do lado deles.
Eu tenho problemas profundos. Para eles era fácil, Jesus estava ali vivo. O problema deles era Jesus pensar que Jesus estava morto, mas Jesus estava vivo. Eles tinham que se alegrar mesmo. Então, deixa eu te dizer uma coisa. Qual é o teu problema? Sabe qual é a solução para o teu problema? Jesus está vivo. Não importa qual seja o problema. O que importa é Jesus estar vivo. E Jesus tem solução para todos os problemas. Até para o único problema que nós geralmente dizemos que não tem solução. Conhece essa frase? Tem solução para tudo, menos para a morte. Com Jesus Cristo, tem solução até para a morte. Porque Ele é a ressurreição e a vida. E quem crer nele, ainda que morra, viverá. Então Jesus está vivo na tua história também. Não é apenas na história daqueles 2 discípulos. Ele está vivo na tua história também. Ele sabe como resolver os teus problemas. E a história continua dizendo, e é a 4ª lição que eu quero extrair, que Jesus começou a falar com eles, Jesus começou a explicar para eles na Bíblia, começou pelo Pentateuco, os livros de Moisés, e discorreu pelos profetas, provando na Bíblia que era daquele jeito que tinha que acontecer. O cordeiro teria que ser morto. A Bíblia falou mais de 100 vezes como seria a vinda de Jesus para essa terra, que seria sepultado na sepultura de um rico, que eles iriam jogar sorte sobre as suas vestes, que eles não iriam quebrar os ossos de Jesus, tentaram quebrar os ossos de Jesus e não quebraram as pernas dele na cruz, porque uma profecia dizia que nenhum dos seus ossos seria quebrado, que ele seria humilhado, que ele seria tratado de maneira injusta, que ele seria vendido por 30 moedas de prata. Tudo isso estava descrito no Antigo Testamento. Jesus começou a contar falar essas passagens para eles. E quando eles estavam chegando na cidade, na vila de Emaús, Jesus fez como que ia passar adiante. E aí a Bíblia diz que o verso 29, eles o constrangeram. Essa palavra constranger, na língua original da Bíblia, é uma palavra muito forte. Imagina aí como que pegar no pescoço e dizer assim, fica conosco, porque já é tarde. Tem uma coisa profunda aqui. Na nossa cultura ocidental, a gente tem muito costume de convidar as pessoas para passar em casa para comer alguma coisa. Vai lá em casa tomar um suco, vai lá em casa comer um doce, vai lá em casa comer um bolo. Na cultura judaica, principalmente na época de Jesus, as pessoas não faziam isso. Ninguém ficava dizendo assim, vai lá em casa comer alguma coisa. Naquela cultura, a refeição era um culto, era uma celebração da vida. A comida era escassa. Então, eu só iria convidar alguém para vir à minha casa se eu quisesse que aquela pessoa fizesse parte da minha família, se fosse alguém íntimo. Só que até aquele momento, Jesus era um desconhecido para eles, era um andarilho que estava andando pela estrada e que falou algumas coisas bonitas para eles. Se Jesus fosse embora, Jesus ia continuar sendo um desconhecido para eles, alguém que eles viram no caminho que falou algumas passagens bonitas da Bíblia. Mas quando eles disseram, entra na nossa casa, o que eles estavam dizendo de verdade era, deixe de ser um desconhecido no caminho e faça parte da nossa vida. Vem para a nossa família. Entra na nossa casa. Seja íntimo nosso. E talvez essa noite eu esteja falando para alguém que está só caminhando pela estrada da vida com Cristo. Vai na igreja de vez em quando, faz um estudo bíblico. E talvez chegou o dia de você dizer assim, Jesus, eu não quero mais só caminhar contigo pela estrada da vida. Eu quero que o Senhor entre na minha vida, eu quero ser batizado. O batismo é a maneira de você dizer, eu não quero mais só encontrar com Jesus na igreja, eu não quero mais só receber um estudo bíblico, eu quero ter um compromisso, eu quero que ele entre na minha vida, faça parte da minha vida, e eu quero fazer isso publicamente. Então, se naquela cultura alguém convidava alguém que conheceu na rua, um desconhecido, como era Jesus naquele momento para eles, e convidasse para casa, tinha que ser alguém que eles dissessem assim, você é mais do que um desconhecido, agora eu quero que você faça parte do nosso círculo familiar, eu quero que você faça parte da nossa amizade, da nossa família. E talvez já tenha chegado a hora na tua história que você tem que parar de caminhar com Jesus pela estrada da vida e tem que tomar um compromisso, dizer, Jesus Cristo, entra na minha vida completamente. Eu quero ter um compromisso com o Senhor, eu quero que o Senhor faça parte da minha história. Eu não quero mais só me encontrar com o Senhor de vez em quando na igreja. Eu quero ter um compromisso com o Senhor, eu quero que o Senhor entre na minha vida, faça parte da minha vida e que eu tenha compromissos com o Senhor. E naquele momento, quando Jesus Cristo entrou, porque ele sempre entra a convite, sempre entra. Eis que estou à porta e bato, disse Jesus. Se você abrir, ele vai entrar na tua vida e vai fazer parte da tua história.
E aqui tem a última lição, e eu concluo com essa lição. Quando Jesus entrou, Jesus partiu o pão, e aí os olhos se abriram e eles perceberam que era Jesus. Que coisa extraordinária. Sabe o que Jesus fez? Ele não sentou para dizer, pronto, agora que vocês me reconheceram, vamos bater um papo. Vamos estudar a lição da escola sabatina. Vou fazer um sermão para vocês. Não. Quando eles perceberam que era Jesus, Jesus, desapareceu. Por que Jesus desapareceu? Deixa eu te dizer por que Jesus desapareceu. Porque essa história está aqui na Bíblia para falar para mim e para você hoje. Quando Jesus desapareceu, eles disseram assim, presta bem atenção, verso 32. Quando Jesus desapareceu, eles disseram um ao outro, porventura não ardia o nosso coração quando ele, pelo caminho, nos expunha as Escrituras? Sabe o que é que eles estavam dizendo? Eles estavam dizendo, quando Jesus estava lendo a Bíblia, nós não sabíamos que era Jesus. O nosso coração ardeu, porque Jesus abriu a Bíblia e a palavra de Deus aqueceu o nosso coração. Essa história está aqui por minha causa e por sua causa, porque nós somos esses discípulos. Nós somos discípulos que estão andando na estrada dessa vida, com sofrimento, com lágrima, com dor, e nós não conseguimos enxergar Jesus. Como seria bom se nós enxergássemos Jesus, pudéssemos tocar nele, mas assim como aqueles dois discípulos, nós não enxergamos Jesus, mas ele está do nosso lado. Então ele está dizendo, essa história aqui está por sua causa. Você está caminhando na estrada dessa vida, tentando me seguir, tentando crer em mim, mas está difícil, você está passando por problemas, derramando lágrimas, mas eu estou do teu lado, mesmo que você não enxergue, do jeito que eu estava do lado daqueles dois discípulos, entende isso? Se Jesus tivesse aparecido imediato para eles, seria apenas uma história bonita da Bíblia. Mas o fato de Jesus caminhar com eles sem que eles conseguissem enxergar Jesus mostra que é uma história para mim e para você. Jesus está caminhando ao nosso lado, mesmo que não enxerguemos, ele está aqui. Está do teu lado agora, com a dor que você carrega, com os problemas que você tem no coração. Porque o teu Jesus, mesmo que você não enxergue, ele nunca vai deixar de se aproximar de você para te ensinar. Mas deixa eu te dizer uma coisa, que eu quero que você guarde. Se você esquecer tudo que eu falar na mensagem dessa noite, guarda isso. Eles disseram assim, não nos ardia o coração quando Jesus estava lendo a Bíblia para a gente? O que foi que fez o coração daqueles dois discípulos arder, meus amigos? Foi Jesus, não. Eles não sabiam que era Jesus. Sabe o que foi que fez o coração daqueles dois discípulos arder naquele dia? Foi isso aqui, a palavra. Sabe o que Jesus está dizendo para mim e para você? Todo dia, quando você for a esse livro, o teu coração vai arder também. O teu coração vai arder. Então, nunca mais saia da sua casa com o coração frio. Todo dia, vá a esse livro. E só deixe esse livro quando o teu coração arder. Porque do jeito que esse livro fez o coração daqueles dois discípulos arderem no momento de dor, esse livro vai fazer o teu coração arder também. Hoje de manhã, esse livro fez o meu coração arder. Eu estava lendo o livro do profeta Abacuque. E Jesus me falou de maneira muito clara hoje de madrugada. Ele falou comigo. Quando eu abri a Bíblia, ele me disse algumas coisas que eu precisava ouvir para hoje. Eu tenho alguns amigos queridos que estão entubados. Eu tenho algumas pessoas próximas que estão desempregadas. E ele me disse assim, Josana, fica tranquilo, confia em mim. Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas sejam roubadas do aprisco, ainda que nos currais não tenha gado, todavia você pode se alegrar no Senhor e exultar no Deus da tua salvação, porque o Senhor vai ser a tua fortaleza. Os teus pés ele fará correr como a corça, e ele te fará andar em caminhos altos. Hoje de manhã, bem cedinho, essa palavra aqueceu meu coração. E eu fiz muita coisa hoje, mas sabe como? Com o coração ardendo pelo que a palavra de Deus fez comigo. Então, essa história está aqui na Bíblia e por isso Jesus desapareceu. Se Jesus tivesse ficado lá com eles, seria bonito, mas não seria uma história para mim e para você. Porque eles iam ter visto, conversado com Jesus, abraçado Jesus, mas quando eles viram que era Jesus, Jesus foi embora para dizer assim, eu não estou presente, você não consegue me ver fisicamente,
mas eu vou deixar a palavra para fazer teu coração arder. Então, em nome de Jesus, nunca mais saia de casa sem fazer o culto familiar. Só saia de casa quando o coração da tua família arder pela palavra. Nunca mais vá para a faculdade, ou para o trabalho, ou para as lutas da vida, sem antes o teu coração arder pela palavra. Então, essa noite eu quero fazer um convite para você. Na verdade, 2. O primeiro convite é para pessoas que estão no caminho de tomar a decisão pelo batismo. E hoje é o dia de tomar essa decisão. Eu quero convidá-la a dizer: Jesus, eu não quero mais que o Senhor seja um desconhecido, que eu estou andando com Ele aí pelo caminho, me encontrando de vez em quando, não. Eu quero que o Senhor entre na minha vida, eu quero ser batizado, eu quero ter um compromisso com o Senhor. Eu quero que o Senhor faça parte da minha história, eu quero declarar publicamente que te conheço e que te sirvo. Isso é o batismo. Então, o primeiro convite é para você que está se preparando para esse momento. Tome a sua decisão. Entregue as vidas nas mãos do Senhor e convide-o para fazer parte da tua história. Segundo, eu quero convidá-lo a dizer: Santo Deus, eu estou passando por momentos difíceis. A dor é tão grande que eu não enxergo o Senhor caminhando do meu lado. Mas, por favor, aquece o meu coração com a tua palavra cada manhã. Não me deixa mais começar o dia com o coração frio. Aquece a cada manhã o meu coração com a tua palavra, do jeito que o Senhor fez o coração daqueles 2 discípulos arderem naquele dia. Se esse é o seu desejo, ou entregar tua vida através do batismo, ou dizer: Santo Deus, nunca mais me deixa começar o dia com o coração frio. Feche os seus olhos e vamos falar, vamos pedir isso a Deus. Querido Pai, eu imagino que eu estou pregando hoje para muitas pessoas que estão com uma história muito parecida daqueles 2 discípulos, um momento difícil, de angústia, que parece que toda a esperança acabou, que não há motivo para sorrir, não há motivo para olhar para frente, a perspectiva acabou. E essa noite a tua palavra nos disse: não acabou. Para você tem cruz, mas para Jesus Cristo tem uma tumba vazia, com vida, com alegria e ressurreição. E talvez hoje o Senhor esteja se aproximando de alguns que estão me ouvindo e perguntando: o que está te entristecendo? Por que você está tão angustiado? Eu estou aqui do teu lado, eu sei como resolver. Eu posso te abraçar, eu posso te dar paz. Eu posso aquecer o teu coração através da palavra. Então, Santo Deus, abraça cada pessoa que está sofrendo nessa noite, dando para ele a perspectiva da tua presença do lado dele, confortando o coração. E há pessoas, Senhor, que estão caminhando contigo, estão ouvindo a tua palavra, estão recebendo estudo bíblico, e essa noite chegou o momento de eles disserem: Jesus, fica, já é tarde, entra na minha vida, Senhor. Algumas pessoas dizem: meu casamento está acabando, já é tarde, não tem mais o que fazer. Meus filhos estão muito distantes, já é tarde, não tem mais o que fazer. Mas nós podemos dizer: já é tarde. Mas se o Senhor entrar na minha vida, se eu assumir um compromisso contigo, mesmo sendo tarde, a tua presença vai transformar a minha vida, da minha família, do meu casamento. E é isso que nós pedimos essa noite, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Muito obrigado, pastor Josanã, muito obrigado pela mensagem dessa noite. Eu tenho certeza que os nossos corações arderam essa noite com a palavra de Deus trazida por você. Deus te abençoe. Eu quero rapidamente aqui só dar uma olhada em alguns pedidos que foram feitos, pedidos de oração, e a gente vai fazer uma oração, mais uma oração aqui no final. E eu vou pedir, pastor Josanã, para você fazer essa oração novamente, mas só que agora em prol de alguns pedidos que foram manifestados aqui. Então, por exemplo, a Vera Sueli, ela é de Curitiba e ela pede oração. O nome dela é Vera Sueli, de Curitiba. Ela pede oração para o seu genro, que não está bem, ela diz, que não está bem. E também para o filho, Alan, que está afastado de Deus. Pede oração também pelo o irmão dela, chamado Vanildo, que está com câncer no rim. Então, é a Vera Sueli, de Curitiba, que pede oração pelo genro e pelo filho. E também pede oração pelo irmão dela, Vanildo, que está com câncer no rim. Tá? Um outro pedido que eu vou destacar aqui é o seguinte, deixa eu só procurar aqui que eu tinha visto aqui.
a Viviane Sena, ela pede oração pela família. E pede, inclusive, para que algumas pessoas da sua família, como seu pai ou seu cunhado, possam aceitar a Cristo também, né? Esse é o pedido da irmã Viviane Sena. E um último pedido que eu vou destacar aqui é o pedido da Sueli. Sim, ela porque repetiu nos dois canais, é o mesmo pedido, foi repetido nos dois canais. Bom, então a gente vai se manter nesses dois pedidos que foram feitos, e Luciano Lima pede pela família, tem muita gente pedindo pela família aqui, a Viviane Sena pede pela família. Tá bom, pastor Josanã? Aí você vai fazer uma oração, pastor, e eu também vou fazer uma oração depois da sua, tá? Pastor, Denise também está pedindo pela Regina, com Covid. Regina, que está com Covid. Então, o pastor Josanã vai fazer essa oração por esses pedidos, e eu vou fazer uma oração pelas circunstâncias que a gente vive hoje, tá? Ok? Pastor, pode começar, se puder. Vamos orar? Querido e eterno Deus, nós louvamos o teu nome por poder apresentar as nossas necessidades. Há muitas pessoas que estão sofrendo hoje e não sabem com quem contar, e nós temos um Deus poderoso a quem podemos apresentar as nossas necessidades. E hoje te apresentamos alguns nomes, Senhor, que representam muitas pessoas. Nomes que, no pedido delas, nós nos encontramos também de alguma maneira. Então, nós queremos citar, Santo Deus, a Vera, está pedindo por sua família, por seu genro, por seu filho, também por seu irmão, o Vanildo, que está enfrentando esse problema de saúde, restaura a saúde dele, traz paz ao coração dele e ajuda para que a família dela entregue a vida em tuas mãos. Assim também como a Viviane, Santo Deus, que pede pelo pai, pelo cunhado, também pela entrega da vida deles ao Senhor. Santo Deus, abençoe essa família. Ajuda para que eles tomem decisões de entregar a vida completamente em tuas mãos e muito em breve essa família esteja unida contigo na presença dos teus anjos no céu. Também te apresentamos o Luciano, que pede pela família, a Denise, que pede pela Regina, que está doente. Abençoa a família do Luciano, Senhor, assim como todas as famílias que estão nesse momento aqui representadas. Visita a Regina nesse momento, restaura a saúde dela. Também te apresentamos, Santo Deus, o Itamar, pedimos pela completa recuperação dele. Muito obrigado pela cirurgia que foi bem, como ele nos relatou no início, e pedimos pela completa recuperação, que logo, logo ele volte às suas atividades e venha louvar e glorificar o teu nome, por teu cuidado, por teu amparo e por teu amor pela vida dele. Querido Deus, ainda em tua presença, queremos ser agradecidos, muito agradecidos, por tantas coisas que o Senhor tem feito em nossas vidas, apesar da gente não merecer nada. E mesmo em uma circunstância tão difícil como essa que estamos vivendo, a gente ainda percebe o teu cuidado, a gente percebe a tua presença em nossa vida. Na vida de alguns, o Senhor concede apoio, ajuda que vem de fora por um instrumento teu, e na vida de outros, o Senhor tem se manifestado tocando o coração para ser um auxiliador, um ajudador. Nesse momento de pandemia, de dificuldades, muita gente desempregada, com dificuldades psicológicas, que o Senhor continue enviando anjos, que o Senhor continue derramando o teu Espírito e continue nos ajudando a olhar para o céu com brilho nos olhos e compaixão no coração. Temos certeza, Senhor, temos certeza que a tua direção em nossa vida é o único bem mais seguro que a gente realmente pode ter numa circunstância como essa. Portanto, Pai querido e eterno, por favor, Senhor, continue caminhando com a gente a cada momento. Os corações que estão aí sofrendo por algum motivo nessa circunstância que vivemos, que o Senhor possa trazer paz, conforto,
e que o teu Santo Espírito possa ali ajudar essas pessoas a confiarem intensamente no teu cuidado e na tua direção. Obrigado, Pai querido, pela oportunidade que tem nos dado de auxiliar, de ajudar, e que mais ajudadores possam ser levantados pela tua graça, pela tua bondade e o teu poder. Salva a nossa família, Senhor. Salva os nossos filhos. Salva, Pai querido, as pessoas que têm implorado, têm clamado, têm buscado a tua graça, a tua bondade. Seja sobre todos eles. É o que suplicamos por misericórdia, Pai eterno, sempre no mérito do nosso poderoso Jesus Cristo. Amém, amém, amém. Meu amigo, pastor Josanã, muito obrigado por sua disposição, por ter separado esse tempo para estar com a gente. Que Deus te abençoe, viu? Continue lhe abençoando. Quer deixar algum recado final? Pastor, só agradecer a oportunidade, muito obrigado pela oportunidade de rever amigos e de poder compartilhar a palavra de Deus com todos. Amém, amém. Então, amigos, nós vamos interrompendo então a nossa transmissão para os canais, e que vocês possam curtir aí para que o YouTube entenda que o conteúdo é relevante. Quanto mais curtidas, mais vai ser importante para a gente conseguir continuar expandindo